Você que trouxe a sua Bíblia, abra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 2. Hoje nós vamos falar do padrão de Deus. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 2, diz: Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Feche seus olhos, vamos pedir a direção de Deus para este culto. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, principalmente porque o Senhor nos deu mais uma chance de recomeçar hoje. O Senhor nos acordou e o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Que o Senhor possa dar a direção deste culto, Pai, para que nós possamos aprender cada vez mais sobre a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O padrão de Deus. O que eu gostaria de tratar hoje é que isso pode te ajudar, porque há uma certa dificuldade na caminhada cristã, principalmente quando a gente vê alguém sendo usado de uma maneira e nós somos diferentes. Tem alguém que é usado de uma maneira e tem outro alguém que tem dificuldades, ele não se acha adequado ao plano de Deus. E eu quis chamar a atenção desse texto porque aqui fala que Penina tinha filhos, ela foi usada por Deus, porém Ana não tinha. E às vezes Deus quer tratar você diferente, porque o padrão de Deus é diferente do padrão de homens. Todo mundo é do mesmo jeito? E aí a gente se pergunta: como é que vai ser comigo? Deus, qual vai ser a maneira que o Senhor vai usar para que eu atinja o seu propósito? Detalhe, Deus usa padrões diferentes para uma pessoa, padrões diferentes para outra pessoa. Ele muda a configuração, mas ele não muda os princípios. Divórcio, adultério, mentira, não, isso aí não muda. Isso aí é imutável, mas ele muda o jeito das pessoas serem usadas. E como eu falei, tem aqui, se nós pararmos para pensar, era comum ter filho naquela época. E aí Ana se perguntou: mas por que comigo não? O que aconteceu? Na cabeça dela, parece que quando ela não atingia o propósito da vida dela, automaticamente ela se via fora do plano de Deus. Parece que Deus não conseguiu encaixar ela no propósito, porque ela não tinha filhos. E detalhe, tinha Ana e Penina. Elcana tinha essas duas mulheres. Por que com Penina sim e com Ana não? Porque Deus quer tratar com você diferente. Porque não ia ter filhos, não ia simplesmente por meio de relações sexuais. Mas ele queria provocar em Ana um desejo para buscar a Deus particularmente, na sua intimidade. Porque se Ana tivesse filhos, olhe bem, nunca que ela ia buscar Deus. Porque não ia dar motivos para ela buscar Deus. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Não é? E isso gerou um desejo de Ana buscar a Deus. E uma coisa que eu tenho para falar é: não coloque Deus dentro de uma caixa. Ele vai te usar da maneira que Ele quer e como Ele quer. Não é como a gente quer. Mas eu não concordo com isso. Poxa vida, você tem a sua vontade e Deus tem a dele. Quem você acha que vai ganhar? Mas eu não concordo. Bom, não vamos entrar nesse mérito, né?
Não coloque Deus dentro de uma caixa. Para uns, ele usa água. Para outros, ele constrói um barco. E para outros, ele manda fogo do céu. E é assim que funciona. Não fique preocupado se você é diferente. Se você for diferente, melhor. Vocês não são iguais aos outros, não é mesmo? Então, e há vários tipos. Você tem que ser assim, você tem que ser assim. Senão, você está errado. Se você não for desse jeito, nesse padrão, nessa conduta, você está errado. É isso que o mundo fala. Porque muita gente falava, mas não, sabe, ninguém tinha filhos através da oração, por que Ana tinha que ter? Era só fazer o serviço, né? Pois é, mas com Deus vai ser diferente. Sabe onde que o pessoal se atrapalha? Quando Deus ele muda a configuração, o pessoal ele começa a se atrapalhar porque acha que tudo gira em torno do mundo deles. E não é bem assim. Você já imaginou se todo mundo fosse igual? O quão chato seria isso? E existe também um tipo de padrão de pregação. Porque a pessoa tem que ser espiritual, ela tem que olhar sério. Ela não pode rir. O espiritual, ele não pode rir, ele não pode fazer piada, ele não pode nada. Ele tem que ser uma pessoa séria. Assim, ó. E diga-se de passagem, o meu jeito parece não ser o mais adequado para pregar. Porque às vezes eu faço uns trocadilhos, lanço algumas piadinhas para dar uma quebrada no gelo, então eu tô fora do padrão. Mas e aí, será que é o Satanás que está me usando? Satanás virando evangelista agora, tá mandando pessoa aceitar Jesus, mandando devocional, enchendo o saco da galera, tá pedindo para eu orar de manhã e noite pelos outros. Esse Satanás é mudado, gente. Ele se converteu. Porque tem que ser com gravata, não sei o que, bonitinho. Se não for desse jeito, tá errado. Tem muita gente que critica também a famosa pregação na terceira marcha. Aí engata lá e fala: você se prepare que eu vou ter uma bênção para você. Os caras da Batista tem um jeito, os caras da Presbiteriana tem outro, os da congregação tem outro. Tá errado? Não, eles têm um jeito que Deus está usando e pessoas são transformadas. É isso que temos que aprender. Só para terminar esse exemplo, Ana ia ter filhos e ela foi abençoada porque ela recorreu a Deus para saber qual era o propósito dela. Tem até um cara que uma vez falou que, olha só, Deus me dá um número e aí revela o que ele quer dizer. Deus te dá um número e aí revela o que quer dizer? Caramba. Acho que não pode ser usado assim não. Eu não concordo. Você não concorda? Pois é, mas Deus usa. Por quê? Porque está afim. Se ele tiver afim, ele vai usar. Se ele não tiver afim, ele não vai usar. E ele sabe qual é o melhor. Se você der um pulo, não precisa abrir, não precisa... Lá em 1 Samuel capítulo 16, vai falar: até quando terás dó de Saul, Samuel, sendo que eu já rejeitei como rei? Pega a vasilha de azeite e vai ungir o novo rei na casa de Jessé, o belemita. Você vai ungir o novo rei de Israel. Mas Deus, se Saul pensar que eu vou ungir o novo rei de Israel, ele vai me matar. Vai lá, faz só o que eu te falei.
E aí ele vai lá, na casa de Jessé. Qual que era o padrão do novo rei de Israel? Era o filho mais velho, Eliabe. Mas todo mundo sabe quem foi o rei de Israel? Davi. Porque Deus quer fazer do jeito que Ele quer e não como você quer. E aí Samuel chega na casa de Jessé e fala: eu vim ungir o novo rei de Israel. Aí apresenta o Eliabe. Fala: é ele tem porte de rei, eu tenho certeza que é ele. Ô Samuca, não é ele, Samuca. Não te atentes para ele, para a espessura dele, pelo porte físico dele, pois eu tenho rejeitado, pois eu, Deus, não enxergo a aparência, mas enxergo o coração. 1 Samuel 16:7 nos fala isso. E aí foi indo, não foi o filho, não foi o outro, até chegar no Davi. E quando chegou no Davi, o Samuel entendeu que é como Deus quer, e não como o homem quer. Não importa se o protocolo for quebrado, mas sim que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Talvez é por isso que seja o impedimento de nós nos chegarmos ao trono de Deus, porque quando a gente não é usado da maneira que a gente quer, a gente se acha excluído desse plano, a gente acha excluído desse propósito. Eu repito para você, não coloque Deus numa caixa, porque Deus tem o jeito certo de tratar com você. Sabe por quê? Porque você é único. Por isso que Ele trata uma certa particularidade com você. E nós vamos ver muitos outros exemplos no decorrer da Bíblia. Você vê lá, Moisés. Deus falou assim para Moisés: ó só, Moisés, você vai lá na rocha de Refidim, o povo está reclamando que tem pouca água, você vai lá e bate na água. Faz o que eu te falei, bate na rocha, para sair água. Ok, foi lá, bateu na rocha, o povo sempre reclamando, nunca está satisfeito, bebeu a água, e água, como é um negócio meio difícil, né, de ser lidado, acabou rapidinho, e vai de novo. Moisés, fala com a rocha. Quando ele fala com a rocha, eu imagino a cabeça de Moisés. Senhor, lembra da primeira vez? Não é fala não, é toca. Lembra da primeira vez quando a gente fez? Eu toquei e a água saiu. Gente, o pessoal se atrapalha quando as coisas estão fora do padrão delas. Deus tratou diferente. E o que aconteceu depois? Ele bateu na rocha e saiu água, tudo bonitinho, perfeito. Só que Deus falou assim para Moisés: Moisés, chega aí. Tirou ele do grupo e chamou no privado. Eu falei para você tocar ou para falar? Aí já começa, né? Ó, veja bem, não é? É que deu certo, não deu? Então. Moisés, deu ruim para tu. Ó, você só vai ver a terra. Não vai poder entrar. E tem dificuldade na caminhada cristã, porque essas pessoas dão um passo para frente e dois para trás. Um passo para frente e dois para trás. Está regredindo. A pessoa que regride na fé não anda para frente. E detalhe, você acha que às vezes eu não gosto daquele culto que tem aquele mover espetacular, aquela unção do Espírito Santo, que é gente chorando?
Eu queria, pelo menos comigo, que as pessoas chorassem depois de uma pregação. O pessoal ri. Eu falo, não é para rir, é para chorar. Eu fico frustrado com isso. Aí que os outros choram, rodopia, aquele mover sensacional. Mas e daí? Estou deixando de ser usado por Deus? Não. Da mesma maneira que vocês também não. Não adianta. Já reclamei na administração, não vai dar. Vai ter que ser, Diego, isso é desse jeito, eu te fiz desse jeito e você vai ser usado desse jeito. Deixa eu te falar um negócio. Às vezes, olha só, você está esperando a cura sair do altar, mas o que Deus tem para você é que você põe a mão na cabeça do seu irmão aí do lado e professe a cura nele e ele sai daqui curado. Não precisa ser uma coisa fenomenal, as portas do céu têm que se abrir. Precisa, uma oração já basta. Você sabe muito bem disso. Mas por que isso acontece? Porque essa não é a configuração. E eu queria ser, no começo, pelo menos na minha caminhada, queria que essas coisas acontecessem, porque eu acho bonito, legal, pirotécnico, impactante, mas não é o meu jeito. Olha só. Numa linguagem menos coloquial, a minha vibe é outra. Eu fico imaginando o seguinte: Naamã, quando chegou para ser curado, né? Em 1 Reis, se não me engano, capítulo 5. A menina fala para ele, tem um profeta, um homem de Deus ali. Vai lá que a sua cura tá lá, hein? Ele vai lá e Eliseu, ele não quis nem olhar para a cara de Naamã. Ele só falou, Naamãzinho, vai lá dar 7 mergulhinhos no mar que você vai estar bonito. Mas eu achei que você ia colocar a mão na minha cabeça, a enfermidade ia sair, você ia orar ao seu Deus e eu estaria curado. Por quê? Porque esta é a configuração. Esse é o padrão daquela época. Aí ele, ainda bem que ele estava com uma galerinha boa lá do lado dele, e ele falou, Naamã, vai lá, não custa nada, dá 7 pulinhos no mar, e aí você vai estar curado. Por que 7 pulinhos? Ele quer testar sua fé para ver se você vai mesmo. Você der um mergulho, não vai dar certo. Dá 2, não deu certo. Dá 3, aí a fé já começa a dar aquela abalada, né? Se ele falou para fazer 7, é para fazer 7. E há várias maneiras de ser usadas. Mas olha só, Naamã, ele sabia como é que a coisa funcionava. Então ele queria copiar o modelo, entende? E muitas das vezes a gente tenta copiar esse modelo. Quando vê alguém que parece ser espiritual, a gente começa a tentar imitar os outros falando em língua estranha, ou tentando copiar o jeito da pessoa. Eu gosto tanto como a Ana Paula canta, mas eu tenho a voz da 4ª pessoa da Trindade. Aí não dá muito certo, né? São mundos diferentes, é isso que você tem que entender. É um padrão diferente. Porque você, repito, é único. E aí ele decide copiar um modelo pré-estabelecido. Aí vai na igreja pentecostal, aí tem aquele gira para lá e gira para cá. Isso não é para mim não. Aí tenta ir numa igreja batista. Isso também não é para mim não.
numa igreja presbiteriana, isso não é para mim. A pessoa não se encaixa em nada, ela fica frustrada e fala, olha, agora eu não quero fazer mais nada, não quero saber de chamado, não quero saber de missão, eu só quero ficar aqui sentado e decidir que Deus não quer me usar. Porque quando a gente não é usado, fica frustrado quando as coisas não acontecem. Não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo fazer aquilo pro outro, eu não presto para nada, e ó Deus, ó azar, ó sorte, e por aí vai. As pessoas dentro da igreja elas estão cheias do Espírito Santo e elas estão capacitadas para qualquer tipo de missão, só que o diabo, com as suas flechas, ele fala, você não serve para nada, você não presta, Deus não vai te usar, e cadê o seu escudo da fé, para lutar contra essas flechas do diabo? Você precisa desse escudo, e você, na sua intimidade com Deus, você vai descobrir a maneira que Ele quer te usar. Um outro exemplo que a gente pode pegar é de Pedro, de Atos capítulo 10, que ele vê um lençol, ele foi bater um rango lá, só que ele vê um lençol que saiu cheio de animais. Que Deus falou? Ó, para você, mata e come. O padrão daquela época, não posso, Deus, porque a lei não me permite comer animais impuros. Deus disse, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Porque quando as coisas mudam, Moisés se atrapalha, Ana se atrapalha, Naamã se atrapalha e Pedro se atrapalha. É multiforme graça e não uniforme graça. Há várias maneiras de Deus usar você. Mas aí vai indo, é um padrão de cabelo, um padrão de roupa, um padrão de postura. Olha só, regra, desse jeito não vai dar para trabalhar com Deus. Vamos lá, para nós nos situarmos, quem aqui já viu uma imagem e Deus já falou com você através dessa imagem? Levanta a mão. Olha aí. Quem já ouviu mesmo Deus falando e Ele te usou para falar com tal pessoa? Olha aí. E quem já Deus deu uma intuição para aquela pessoa e mais tarde aquilo se concretizou e Deus usou dessa maneira? Então, olha aí, Deus está usando você, Deus está usando todo mundo. Só que vou dar o exemplo do anjo na igreja, que muita gente tenta impressionar todo mundo, né? Por causa do ser espiritual. Foi na igreja, aí o pastor já tinha falado o nome de Jesus umas 50 vezes. Não aconteceu nada. Mas quando ele falou que tinha um anjo na igreja e ele estava passeando no corredor, meu Deus, aquela igreja alvoroçou. E começou a gritar aquela coisa maluca. Aí tinha um cara que falava, poxa, eu não estou entendendo. A Bíblia diz que tem anjo, eu acredito que tem anjo, mas eu não estou vendo anjo. Aí ele fechava o olho, abria o olho, não via o anjo. Fechava o olho de novo, abria o olho e não via o anjo. Eu não estou vendo anjo, eu estou vendo os caras gritando, alvoroçando, porque ele está vendo o anjo, e eu estou ficando frustrado porque eu não estou vendo. E abria o olho, fechava o olho, olhava para cá, olhava para lá, e não adiantava nada. Aí o anjo foi embora. Aí no final do culto, ele chega para o cara que estava gritando bem forte e fala, você viu o anjo? Não vi não. Estava gritando quem então, miserável?
Olha só, acho que ele perguntou para umas 4 pessoas diferentes e no final, até quem gritou não viu o anjo. Olha só, você não está aqui para impressionar quem está do teu lado, você não está aqui para impressionar o pastor, para impressionar o obreiro, para impressionar o ministro do louvor, você está aqui para ser usado com o Espírito Santo da forma que Ele quer e como Ele quer. Já falei, você pode muito bem ser uma pequena coisa para você, mas você não sabe o impacto que isso vai ter da sua oração que você tem com os outros, o impacto tem na vida da outra pessoa, porque ela vai ser curada. Já viu aquela história dos agentes secretos? Os agentes secretos, ele é assim. Tá vendo? Aquela palavra que você me falou, me deu ânimo, hein? Deus te usou com aquela palavra. Usou? Caramba! Não tem mais respeito, né? Usou e não avisou. É os famosos agentes secretos. A menina que foi falar de Naamã para Eliseu, quem dirá que ela foi usada por Deus? E Deus não escolhe idade não, usou uma menina para falar para Naamã, Naamã, vai lá, que a sua bênção está lá, a sua cura está lá. Deus usou um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Ele estava indo lá com a marmita dele e no final alimentou um monte de gente. Usou sem saber. Quantas vezes você não foi usado por Deus sem saber? Uma palavra, uma oração, uma atitude que você teve. E é assim. Elias e a viúva. Você imagina, Deus falando, vou preparar um lugar para você ficar, Elias. A viúva que eu vou te arrumar. Deve ser aquelas viúvas que se casou com um desembargador e está lotada da grana. Aí Elias vai lá, ela está pegando os gravetos. Ai, Senhor, é sempre uma aventura andar contigo. E por aí vai. Deus vai te usar do modo que Ele quer, porque você é único. 2 Reis, capítulo 3. A água estava amarga. Era para ficar salgada, né? Para os caras conseguirem beber a água. E aí, o que Deus falou para ele jogar na água? Fala um prato de doce. Fala um prato de doce. Mel. Uma cana de açúcar, né? Jogou, não, um prato de sal para a água ficar doce. A água já salgada era para jogar um prato de sal, mas era para ficar doce. É engraçado isso. Só Deus mesmo. Sal mais sal fica doce. Olha só. Deixa eu te falar, Deus, cada detalhe que Ele faz, Ele muda as circunstâncias. Ele não deu o filho para Ana, porque Ele muda as circunstâncias para que você volte ao seu propósito. Se Ele não tivesse tudo que tinha acontecido na sua vida, se não tivesse acontecido na sua vida, você não estaria aqui. Amém. Não estaria. Deus usou 2 velhinhos para libertar o povo do Egito. Mas, Moisés, estou precisando de você. Olha só, vamos libertar o povo do Egito, já está há 400 anos. Eles estão sendo chicoteados. Deus não vai dar, não. Estou com idade avançada. Osteoporose, bico de papagaio, pressão alta. Não vai dar, não. Então tá bom, Moisés. Vou te dar um ajudante. Seu irmão, outro velhinho. Dá para entender? Não tenta entender, mas vai dar certo. Ele só disse que você tem que confiar no plano e no planejador.
essa pessoa está do seu lado de propósito? Tá sim, eu inverti a ordem da palavra para te enganar, tá vendo como você percebeu, né? Ela tá do seu lado de propósito, ela tá na sua vida de propósito, eu só inverti a ordem, você tá vendo como você se enganou? Você já começou a se atrapalhar. Olha só, o Mateus escreve para um grupo, o Marcos escreve para outro, o Lucas para outro, o João para outro e Paulo para outro. Aí chega na minha vez e tem que formatar. Faz assim, ó. Ah, dá licença, rapaz. Para uns, ele usa água. Para outros, constrói um barco. E manda fogo, e para outros ele manda fogo do céu. Muita gente fica decepcionada por causa disso. Porque não consegue encontrar maneira de Deus usar. Deixa eu falar para você. Sua alma vale mais que o mundo todo. Na palavra de Deus diz, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que vocês não foram comprados com ouro e nem prata, mas foram comprados pelo sangue de Jesus. Se a sua alma vale muito mais do que tudo, imagina o quanto vale a vida do Filho de Deus. Olha só, você foi comprado com este preço. Por que você vem falar para mim que Deus não vai te usar? Que Deus te deixou excluído? É uma palavra muito forte. É uma coisa muito forte essa. Está excluído do plano de Deus? Não tem. Você não está excluído do plano de Deus. Ele te comprou com o sangue do Cordeiro. Imaculado. Sem defeito. As pessoas estão com problemas, elas precisam de nós. A palavra diz, como cumprir a lei de Cristo? Carregando as cargas uns dos outros. Eu tenho que te ajudar, você tem que me ajudar, porque somos imperfeitos, a cruz de Cristo nos deixa no mesmo nível, e nós vamos tocando isso daí, até a volta de Deus, até a volta de Jesus. Ele veio para nos buscar. Coloque-se de pé. Vamos adorar o nosso Deus. Olha só, eu não sei se você está muito desanimado, se você está decepcionado com a igreja, com as igrejas, decepcionado às vezes porque não encontra a sua forma no plano de Deus. Orem uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros agora. Vamos orar uns pelos outros, porque isso prova. A oração, entenda, a oração, ela é muito mais do que uma norma, um simples ritual religioso. Meu amigo, encare a oração desse jeito. Deus quer falar contigo, Deus está interessado no seu trabalho, naquilo que você faz no seu cotidiano, porque o que Ele espera, Ele esteve disposto a dar a vida por você, e se Ele esteve disposto a dar a vida por você, Ele vai encaixar você num plano, Ele vai encaixar você na missão que Ele te destinou, Ele quer a sua companhia. Deus, Ele quer a sua companhia. Às vezes você não precisa falar nada. Você não precisa dizer nada, você só precisa admirar a beleza de Deus, a beleza do céu, a beleza do universo e testificar no seu coração que tudo que existe, mesmo com tantos problemas, Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar uns pelos outros.
Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos o Senhor pelo este culto, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Nós te agradecemos porque o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, meu Pai. Nós cremos que nós vamos ser usados, Pai. Senhor, às vezes não precisamos falar nada para a pessoa, às vezes nós precisamos somente ouvi-la, porque as pessoas elas querem, Pai, elas querem desabafar conosco, Senhor, elas querem ter um encontro real contigo. Invada os corações dessas pessoas, das pessoas que estão precisando, Pai. Usa todos aqui no trabalho, na faculdade, no cotidiano, na rua, em todos os lugares, Senhor. Me usa. E usa-nos, Senhor, da melhor forma, como você quer. Nós te agradecemos, Pai. Nos perdoa, Pai, porque às vezes erramos. Mas o que importa é que fiquemos juntos contigo. Pois quando oramos, queremos estar uma comunhão, uma linha de relacionamento, uma linha de comunicação contigo, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.